Nesta unidade, vamos continuar os estudos sobre a sintaxe com foco na predicação verbal. Durante esta unidade, mais exemplos serão citados pelo professor Ricardo S. para ilustrar o conteúdo que já foi abordado em outras unidades, ministradas pelo professor. Bons estudos! Olá, pessoal. Terminando agora a unidade de estudo sobre a predicação verbal, a transitividade verbal. Aliás, esse é o outro nome. Se nós temos falado de verbo transitivo e intransitivo, transitividade por isso. Bem, dissemos que os verbos intransitivos podem ter sentido ou podem ter sentido complementado por adjuntos adverbiais e por predicativos. Agora, os transitivos, transitivo direto e transitivo indireto, é que tem os tais objetos. Já dissemos que o verbo transitivo direto tem esse nome porque a ligação do complemento até ele se dá diretamente, sem intermédio de uma preposição. E estávamos dizendo que o verbo transitivo indireto tem essa ligação indireta por quê? Porque depois do verbo e antes do complemento tem uma palavrinha de, em, a, com, por e assim por diante. O exemplo que havíamos dado, vamos retomar, para que a gente então enxergue essa preposição novamente. Olha só, era esse, ó. O réu se dirigiu ao juiz. Como o juiz está precedido da preposição a, de dirigir-se a, isso é um objeto indireto. Por isso, verbo transitivo indireto precisa de um complemento a ele ligado por intermédio de uma preposição. Outro exemplo. O centro de saúde precisava de sangue tipo AB. Você não fala, eu preciso sangue, eu preciso dinheiro, eu preciso você. O verbo determina a necessidade da preposição de. Então, se eu preciso de sangue AB, esse de, sendo uma preposição, faz com que o complemento verbal seja um objeto indireto e esse verbo se chame verbo transitivo indireto. Muito bem. Acontece que eu posso ter a seguinte situação. O reitor, sujeito, entregou. Aí você faz aquela pergunta cretina. Quem entrega, entrega alguma coisa. O quê? O diploma. Mas ele entregou o diploma a quem? Aos formandos. Ainda tem mais. Como? De forma solene. Fazer uma pergunta é uma besteira. Ajuda? Tem ajudado a você? Então continue. Toda crítica que você ouvir, olha, isso é feio, não pode perguntar, ele não tem nada a ver, mas se você passou a vida fazendo pergunta e foi dando certo, vai parar por quê? Então vamos de novo. O reitor, sujeito, ele entregou. Eu não posso falar, olha, o reitor entregou. Então, o complemento, o diploma, começa com o artigo o. Logo, se isso aqui não é preposição, o diploma é objeto direto. O complemento aos formandos não começa com artigo. Se eu dissesse os formandos, seria um artigo. Mas eu tenho a, porque você entrega a alguém. Se eu parasse, o reitor entregou o diploma aos formandos, ponto. Eu já teria uma frase completa. Mas eu acrescentei de forma solene. Eu acrescentei uma expressão, ou seja, uma locução, que é uma locução adverbial. Adverbial de quê? De modo. Ele não entregou bruscamente, ele não entregou de má vontade, ele entregou de forma solene. Toda expressão adjetiva exerce uma função sintática. Toda locução adverbial exerce uma função sintática. Vou repetir mais uma vez. As expressões adverbiais têm a função sintática de adjuntos adverbiais, que eu já disse que não são complementos verbais, são complementos semânticos. Tanto é que se eu tirasse essa expressão, o restante faria sentido. Conclusão. Verbo transitivo direto e indireto tem dois complementos. Um sem preposição, que é o objeto direto, e um com preposição, que é o objeto indireto. E ó,
a ordem dos fatores não altera o produto, não. Porque você não fala verbo transitivo indireto e direto. Por uma questão de convenção, sempre a gente fala o direto primeiro. Então, eu posso ter uma frase com a ordem invertida. Em vez de o objeto direto vir na frente, pode o objeto indireto aparecer antes. Por exemplo, deu aos filhos a mais rígida educação. Nessa frase aqui, o complemento verbal aos filhos não começa com artigo. Seria um artigo se eu dissesse os filhos. Então, se eu tenho a, é porque deu a alguém. Isso é uma preposição. Logo, aos filhos é um objeto indireto. O outro complemento, a mais rígida educação, começa com o artigo a. Então, se ele começa com o artigo a, ele é um termo sem preposição. Se ele é um termo sem preposição, ele é um objeto indireto. Fim. Mas não é o fim ainda, porque nós temos que fazer uma questão. E a questão, ela pede assim. Ela tem um trecho, e esse trecho tem um determinado termo, e nós vamos questionar a função dele. Melhor ler, não é isso? Olha lá. Uma pesquisa recente de um grupo de arqueólogos alemães confirma a antiguidade da família nuclear entre humanos. Só um parênteses. Essa palavra aqui eu pronunciei assim, ó, antiguidade. Você ouviu? Antiguidade. Eu tenho a impressão que você conhece quem fala em antiguidade. Conhece? Nessa altura já tem gente pensando assim, quer ver que vem mais coisa que a gente ouve por aí errado. Não, dessa vez não. Quem fala antiguidade ou quem fala antiguidade, está falando certo. As duas pronúncias são corretas. Antes do acordo ortográfico de 2009, a gente dizia que o U pronunciado deveria receber sobre ele um trema, que eram aqueles dois pinguinhos em cima do U. Você nunca usou, né? Nesse ponto, a reforma foi boa. Ela só oficializou uma coisa que a maioria das pessoas já fazia automaticamente. Ninguém fala sequestro. Então, sequestro, tendo trema ou não, você saberia o que era. Você não fala R$50. Se você fala 50, tendo trema ou não, dá na mesma. Não é verdade? Agora, qual é o certo? Extinguir ou extinguir? Distinguir ou distinguir? Eu conheço quem fale extinguir e conheço quem fale extinguir. Mas aí não tanto faz. Se eu lesse e se houvesse trema, eu saberia o que pensar. Mas sem trema, ou eu pronuncio certo porque eu já sei, ou eu continuo dando fora por aí. O que está em vias de extinção é algo que vai extinguir. O que você faz de distinção, você distingue e vai distinguir. Então, se você pronuncia U, pare com isso. Fechou o parênteses. Eu sempre aproveito o ensejo, porque eu acho até que pronúncia e maneira de falar são coisas muitas vezes mais importantes do que classificar verbo. Que a classificação não te ajuda a desempenhar a linguagem melhor. Por isso que é sempre bom a gente dar esse tópico aí, ok? Muito bem. Então, tínhamos uma frase lá que dizia assim. Uma pesquisa recente, sujeito, aliás, uma pesquisa recente de um grupo de arqueólogos alemães, sujeitaço, né? Ela confirma. Será que a antiguidade da família nuclear entre humanos é um objeto direto ou é um objeto indireto? Porque essa pergunta, essa questão da Fundação Carlos Chagas, diz assim, a frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é. Vocês estão vendo que eles não perguntaram o nome do verbo, nem o tipo do verbo. Eles falaram o mesmo tipo de complemento. É uma questão sobre o assunto que nós estamos tratando, mas que não deu nome aos bois. É assim que tem aparecido. Aí eu tenho que descobrir
qual é aquele tipo de verbo, tenho que achar todos os verbos e ver qual é igual. Olha a letra A. Várias hipóteses apontam nesse sentido. Apontam. Geravam mais descendentes que os aventureiros. Geravam. Depois, em que os animais andam em bandos. Andam. Que datam de 4.600 anos atrás. Datam. De que a família nuclear era uma instituição apenas cultural. Era. Então, primeiro, confirma a antiguidade da família. Essa antiguidade é um objeto direto ou é um objeto indireto? Se você for olhar a palavrinha que está antes de antiguidade, é um artigo A. Se isso é artigo, isso não é preposição. Se isso não é preposição, o objeto é um objeto o quê? Direto. Logo, o verbo da frase do enunciado é um verbo transitivo direto. Posso dizer o mesmo do verbo apontar? Porque o que tem logo após é nesse sentido. Nesse é a mistura da preposição em com o pronome demonstrativo esse. Então, se tem uma preposição, nesse sentido, não pode ser um objeto direto. Porque o objeto direto não é preposicionado. Na letra B eu tenho geravam. Geravam o quê? Mais descendentes. Então, mais descendentes é uma expressão que não tem preposição. Se ela não tem preposição, ela é um objeto direto. Se ela é um objeto direto, essa é a resposta que nós estamos procurando. O que quer dizer que a letra C tem um problema. Quando eu digo em que os animais andam em bandos, depois do andam, tem a expressão em bandos. O que é o em? Uma preposição. Se o termo é preposicionado, ele não é um objeto direto. Qual é o problema da letra D de dado? Que datam, e depois do datam, eu tenho o quê? De 4.600 anos. De, o que é? É uma preposição. Se é uma preposição, não é um objeto direto. E a última, era. Opa, uma instituição não tem artigo, não tem preposição. Uma instituição é só um artigo. Ué, mas você já não falou que a resposta é a letra que é a letra B? Que não tem preposição? Por que não é essa aqui que também não tem? Era é o verbo ser. E o verbo ser é um verbo de ligação. Por isso que ele não vai ser a resposta. Esses são, portanto, os pré-requisitos chamados de predicação verbal. Nós ainda não entramos na regência para valer. Entraremos numa das unidades de ensino, de estudo seguintes. Um abraço, até lá. Você sabia que mensalmente o Instituto IOB oferece palestras gratuitas? Basta clicar em palestras grátis e você terá acesso a uma delas. Serão oferecidas palestras sobre conteúdos que constam nos editais e sobre temas complementares. Não perca! Até a próxima!